A paz, amigos, boa tarde a todos. Vamos aí nessa segunda-feira, iniciando a semana, na nossa leitura. Estávamos aqui ontem, né? Ontem com a leitura de sexta. Bom, amigos, hoje vamos aqui abordar a parte 3, tá? A parte 3, o cérebro ansioso. O nosso podcast, tá? A gente teve um contratempo, iria vir 8 horas da manhã, mas a gente vai colocar ainda hoje, tá? Então, ainda hoje à noite, você vai assistir no nosso, através do YouTube ou Spotify. Fique à vontade nessas duas plataformas. Vou estar colocando ainda hoje, tá? Tá acabando de ser editado lá pelo nosso amigo lá do estúdio. Então, hoje à noite, aí, devido a esse contratempo, vai vir, tá bom? Bom, vamos lá. Eu separei aqui 3 coisas muito bom, tá? Muito bom aqui pra gente poder tá comentando, tá trazendo para o nosso dia a dia aí, profissional. Bom, vamos lá. O texto é um pouquinho, não muito, é um pouco longo assim, mas também não muita coisa. Eu vou ler aqui para você poder entender e vou te falar, tá forte, hein? Essa parte aqui me surpreendeu muito. Aqui, para me sintetizar vocês, os pesquisadores estavam fazendo pesquisa com um macaco, tá? O nome dele é Júlio, tá? Desse macaco. Vamos lá. Júlio gostava de suco de amora. A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tá? Tentando se libertar da cadeira. Mas, assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Conforme o macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas na tela eram uma deixa para uma rotina, encostar na alavanca, que resultava uma recompensa, que era o suco de amora. Começou a olhar para a tela com uma intensidade de um raio laser. Parou de se contorcer quando um rabisco amarelo aparecia. Ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios contente. Então vamos lá. O Júlio, tá, um macaco aqui, ele, nos primeiros momentos, quando começou a participar desse teste, ele não gostava, ele se contorcia, queria sair, tá? Mas quando ele foi vendo que ao ele acionar a alavanca, quando aparecia ali a deixa, que era um rabisco na tela, uma luz, e logo que aparecia, ele acionava a alavanca, logo vinha o suco de amora. E isso começou a criar nele um hábito. Ele começou a gostar daquilo, começou a praticar aquilo, tá? Então, logo aquilo começou a ser um hábito. E ele estava ali, começou a fazer. Então, nessa parte que eu quero trazer para você, tem certas coisas que às vezes você sabe que isso vai lhe fazer bem, você vai avançar nessa parte, mas no começo, cara, você vai sentir um incômodo. Poxa, eu digo por mim, quantas vezes eu vinha, ficava aqui lendo até meia-noite
E quando ainda é preciso, quando eu não consigo ler mais cedo, eu vou ler à noite, eu tô aqui meia-noite, meia-noite e 40, terminando de editar, de sintetizar. E isso no começo, cara, poxa, eu fazia isso, sabe, inconformado, mas eu sabia que isso iria me levar longe, iria fazer o projeto avançar, iria dar visibilidade, eu iria conseguir alcançar pessoas como eu tenho conseguido alcançar aqui através desse projeto. Então eu sabia que isso, se eu fizesse isso, lá na frente, sabe, iria me trazer uma satisfação pessoal e profissional. Então eu fui fazendo e hoje em dia, cara, eu gosto. Esse final de semana mesmo eu dei uma volta com a Dona Maria, aí passei lá no shopping, numa parte de livraria, falei, vamos ali ver. Aí eu entrei, olhei e andei, poxa, antes eu jamais iria entrar numa livraria, mas agora você vai se habituando. Bom, segunda coisa aqui, e outra, nada vem fácil. No começo, se você não ralar a camisa, não ralar joelho, ou se você não botar, meu irmão, nada vem fácil. Segunda coisa, o mais interessante para Sultzer aqui, esse é o pesquisador, tá? Que estava lá fazendo esse experimento. No entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu. Conforme o macaco olhava mais, praticava no comportamento. Uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro de Júlio começou a antecipar suco de amora. As sondas de Sultzer começaram a registrar o padrão. Ganhei uma recompensa. No instante que Júlio via as formas na tela antes de o suco chegar. Então vamos lá, aqui tem um gráfico, tá? É porque aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um gráfico, é porque não vai dar para você ver quanto da distância. Mas você pode adquirindo, comprando esse livro aqui, você pode como que eu falo? Você pode ver esses gráficos e ter uma experiência mais forte, né? Bom, vamos lá. Aqui no gráfico tá aqui, ó, o pico, tá, do gráfico, tá, que eles estavam medindo, colocaram lá na cabeça do macaco, tava logo quando a recompensa vinha. Então, isso, tava quando a recompensa vinha, tá? Vinha a tela, tá? Porque são dois gráficos aqui, duas coisas interessantes. Vinha a tela, aí vinha a alavanca, ele acionava, e quando via um suco, o pico dele ia lá em cima e depois descia. Depois de um tempo, tá? Esse gráfico muda, tá? Quando ia a tela aparecia, o pico subia antes de chegar a alavanca e o suco, porque ele sabia, preste atenção, aqui é um detalhe muito forte, porque ele sabia que quando a tela aparecia a luz, que era deixa, ele sabia que ao ele acionar a alavanca, automaticamente o suco ia vir. Então, o que mais prendia ele era a luz e não a recompensa já, porque aquilo ali já tinha virado um hábito, tá? Então, o que eu quero te falar? Quando você cria um hábito, tá? Só você em pensar em fazer aquilo,
caramba, bom, aqui é a leitura. Só eu pensar em ler, eu nem li ainda, eu nem subi, né? Eu nem coloquei a camisa do projeto, mas só eu pensar em ler, eu já fico feliz. Pô, vou lá ler, pô, já tô feliz. Eu nem precisei vir, chega a editar, a postar, ver as pessoas vendo o vídeo, né? Estamos com uma audiência boa. Não, só o fato de eu pensar. Igual exemplo, academia. Pessoa que não vai exercitar, praticar um esporte, só ele pensar, depois de um tempo desse hábito, ele já fica feliz antes de chegar no local, porque aquele hábito já virou uma rotina, tá? É dessa forma que funciona. E para a gente poder fechar, a terceira coisa, ó, para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Eles saíam das cadeiras, iam embora da sala e nunca olhavam para trás. Não tinham aprendido a ansiar pelo soco. No entanto, uma vez que o macaco desenvolvera um hábito, uma vez que o seu cérebro já se antecipava a recompensa, as distrações não tinham apelo. Então eles pegaram também alguns macacos e começaram a fazer também esse experimento com eles. Porém, esses macacos não tinham ainda desenvolvido o hábito, tá? Igual o Júlio. O Júlio ali já tinha desenvolvido o hábito e ele já estava bem naquilo, já estava feliz com aquilo. Esses macacos aqui, quando eles estavam ali em frente à tela, quando viam algum tipo de distração, tá? Eles saíam, queriam ir embora. Então essa parte aqui me chamou a atenção, distração. Se você, profissional que está me ouvindo, não eliminar as distrações da sua vida profissional, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, você não vai ter vitória, você não vai avançar. Então é preciso você eliminar as distrações da sua vida. Poxa, eu sei que, o celular, eu perco muito tempo no celular. E o celular não me deixa ler, não me deixa fazer um curso, Ou a amizade. Pô, essas amizades que eu tenho, poxa, não me alegra em nada, cara, muda. Poxa, esse ambiente que eu tô não me proporciona nada. Saia disso. Até mesmo pode ser interno, a sua mente. Poxa, cara, na minha mente eu tenho muitas distrações. Cara, elimina essas distrações. Faz um reset aí na sua mente. Porque se você não eliminar as distrações, você não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Para fechar aqui, ó, duas coisas. Eu ouvi uma coisa num podcast de um rapaz, ele falando: menino, ele faz aquilo que dá vontade. Homem faz aquilo que precisa ser feito. Então, se você não fizer aquilo que precisa ser feito, você não vai avançar, tá? Bom, a segunda coisa, a gente fecha. Se você assistiu esse vídeo através de lá do YouTube, do Spotify até agora, vou pedir para você comentar: distração nunca mais. Essa é a senha, tá? Você vai comentar: distração nunca mais. Se você também embaixo quiser deixar uma dúvida, um comentário, uma sugestão, tá? Eu vou estar aqui essa semana, nos próximos vídeos, lendo ou te respondendo, e a gente vai interagindo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.